Bem, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É uma conversa super importante para o setor e para as rotas que todo mundo aqui está buscando sustentabilidade. E na Scania a gente fala muito sobre onde fica, né? A gente falou nos painéis iniciais, a gente tinha uma entidade do governo com iniciativas. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Acidente não, segurança em primeiro lugar. Falamos sobre educação, né, com o professor Flávio. E agora eu queria tangibilizar um pouco, falando com um viés mais empresarial, inovação, e aqui novamente um olhar de políticas públicas tão fundamental nesse framework, nesse arcabouço que vai fazer, se possível, a circularidade. Tá? E na Scania a gente tem esse olhar e fala assim, o que é o melhor para a circularidade? É que a gente nem tem que pensar o que fazer depois, né? Então, é o dia zero. É pensar no design do produto já pensando circularidade. Aí, se ele foi produzido, pensar como ele foi produzido, quais os materiais que a gente utilizou, qual foi o esforço de recursos naturais e humanos que a gente usou para a fabricação daquele veículo. Aí, a gente pensa em modelo de negócio, porque também aumentar o ciclo de vida dos veículos é importante para falar em relação à circularidade. E o consumo final, que é como esse caminhão está sendo utilizado. Então, se você olhar, todos esses eixos fazem parte de um transporte sustentável. Nem sempre a gente consegue abordar todos, mas ele certamente é assim que a gente percebe a circularidade dentro do nosso negócio de transporte e logística. Então, para iniciar esse bate-papo, a gente tem aqui nossos convidados. Eu queria iniciar perguntando, é uma pergunta para todo mundo, a integração de conceitos. Como o setor de transporte pode liderar a incorporação de práticas de sustentabilidade? Considerando os desafios, que não são poucos, infraestrutura, que a gente já comentou aqui um pouco, mas também pensamentos, modelos de negócio. Então, como é que a gente traz o conceito de circularidade para dentro do setor de transporte? Então, cada um de vocês podia falar dentro do seu contexto, tá? Arthur, Carol, Caru e Eusébio. Tudo bem? Começando por você, Arthur, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Na minha visão, a gente tem um desafio de ampliar a questão de circularidade quando a gente pensa no setor automotivo. É muito natural para a gente nem vê isso como uma questão de circularidade, comprar um caminhão usado. Você está dando novos ciclos para um veículo que, para aquele dono original, não faz mais sentido. Quando a gente vai para o universo da reposição de peças, isso já começa a ficar um pouco mais turvo no Brasil, porque as pessoas têm um histórico muito negativo sobre o que é uma peça usada, e você tem no lado de remanufatura, você acaba tendo uma inserção muito baixa, justamente por falta de uma estrutura de logística reversa, não tem clareza de o que fazer com a peça em determinado momento, mas, no final do dia, a indústria tem pouco interesse na remanufatura, não é porque dá ou não dá dinheiro, mas dá trabalho trazer a peça de volta, o distribuidor não gosta de pôr a mão na peça suja. Mas acho que o resumo grande do que dá para a gente pensar dentro do que vem acontecendo na economia circular, quando a gente olha para o nosso mercado, está muito relacionado a gente parar de ter nojinho das coisas, né? Então, quando a gente começa a olhar o que aconteceu com a desmontagem no Brasil, a gente está falando de um mercado que, poxa, ele era responsável, o seu lado ilegal, por tudo que a gente tem medo. A gente tem medo de ser roubado, a gente tem medo de comprar uma peça sem origem, etc. E, de repente, a própria base de negócios legais passa a ser a ferramenta de solução disso. Então, em 2014, a gente regulamentou o mercado de desmontagem de veículos no Brasil, com a Lei 12.977, e, através dessa lei, os estados que implementaram isso, você teve aí uma redução super expressiva de roubo de veículos. São Paulo, a gente já bateu 65% de queda de roubo de veículos. Rio Grande do Sul se aproxima de 70%. Então, está mais do que provado de que o fomento da atividade formal, dar potência para a atividade formal, você ataca o mal que a informal está causando, né? Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho em impacto ambiental disso e o que a gente pode fazer, só está dando certo esse negócio da gente desmontar 500 mil veículos formalmente no Brasil porque dá dinheiro.
A gente não consegue ver hoje uma latinha de alumínio 2 dias no mesmo lugar no chão. Ela vai desaparecer em algum momento porque ela dá dinheiro. Então, a partir do momento que a gente começa a encarar essas oportunidades que normalmente as pessoas têm nojinho como oportunidades de negócio, a gente começa a dar sentido para a circularidade. E eu acho que tem um ponto importante que a gente pensa muito na consciência ambiental das pessoas, na obrigação de fazer, na regulação, que são coisas que a gente sim precisa ter, mas a gente pensa pouco na integração com o que o que dá certo no mundo hoje? Pô, a Apple vende muito celular e ela quer que você compre o outro ano que vem. Ela te entrega uma experiência de altíssimo nível. É muito gostoso comprar um iPhone. É gostoso reciclar? É gostoso redevolver? É gostoso comprar usado? A gente não pensa neste ponto da experiência quando a gente pensa na logística reversa, na economia circular. Então, acho que quando a gente começa a cruzar um pouco disso e pensar que visitar um centro de coleta tem que ser interessante, ou jogar alguma coisa no lixo certo tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, a gente tem que appleizar esses trazer processos. Trazer os conceitos, né, hoje que são incorporados ao consumo que a gente está habituado para o consumo circular, vamos dizer Exatamente assim. Isso. Muito interessante, faz parte do que o Flávio falou agora há pouco aqui para a gente. Muito bom. Obrigada. Sim. Vamos lá, acho que é bacana dividir aqui com vocês. Vocês podem estar se perguntando, mas por que a Ultragaz está aqui? Nós, como o principal produto hoje, nós somos uma empresa de soluções de energia e nosso principal produto, todo mundo conhece, é o botijão azul, né? E esse produto, especificamente falando de circularidade, ele é 100% circular, porque ele dura 50 anos, ele tem requalificações de tempos em tempos, então vocês veem ele bonitinho, azulzinho em casa, mas ele tem sempre uma requalificação, uma revisitação para ver se está todas as regras de segurança, além de pintar. Mas eu acho que é legal, além disso, então, portanto, do ponto de vista de produto, né, o principal é isso, só que a gente está, estamos entrando recentemente em outras energias renováveis, como o biometano, que é a circularidade, né, a gente está tirando o biometano da atmosfera, que piora muito as mudanças climáticas, e a gente está capturando esse biometano, a gente captura o biogás, filtra, transforma em biometano e alimenta tanto frotas, falando de transporte e infraestrutura, como também de indústrias. Então, as produções, os fornos, muitos processos industriais podem ser usados biometano, como também usam gás natural ou o próprio GLP. E, para tanto, a gente consegue garantir também a expansão do uso de uma energia mais renovável. Dado que o Brasil não tem dutos, não tem o gás canalizado por todo o território, que é um território continental, a gente consegue transportar o biometano para o interior. A gente fala muito sobre isso, sobre interiorizar o biometano. E, fazendo isso, a gente transporta com caminhões a biometano, inclusive Scania, para garantir que chegue, né, que tenha a pegada de carbono mais baixa possível até os nossos clientes. Acho que Bem, inovando também em portfólio, modelo de negócio. Então, acho que isso é importante para a gente ver a conexão. Sem o modelo de caminhão a biometano, também não poderia usar nisso, mas, como você falou, muitas empresas estão usando no seu processo produtivo, dentro das fábricas. A gente também na Scania, tá? Mas vamos falar menos de Scania e agora vamos olhar esse conceito, Eusébio, do ponto de vista de políticas públicas, porque isso que tanto o Arthur como a Carolina falaram agora não fica em pé se a gente não tiver um eixo em políticas públicas, né, que é um pouco do que a Natália trouxe mais cedo. Como é que o conceito de circularidade se encaixa aqui, na sua opinião? Muito bom. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente poder conversar. Eu não gosto desse monte de título, mas eu gosto de uma coisa que eu faço muito, que eu gosto muito, que eu sou professor. E professores têm duas dificuldades. Uma é de falar sentado, outra é de falar pouco. Então, vocês se preparem, mas eu vou tentar me concentrar. Estou falando sentado, então vou tentar também falar pouco. Quem aqui não é de São Paulo, só para eu saber? São poucos, né? É que a gente olha aqui, é tão bonito, né? A gente, quando olha aqui, tão arborizada a cidade, eu não sei se vocês sabem, todo mundo sabe, a cidade de São Paulo ela é muito distinta, ela é muito diversa disso. É uma cidade das cidades mais desiguais e ela é mais arborizada
nos lugares onde a renda per capita é mais alta e onde moram mais pessoas por metro quadrado é muito menos arborizada. Eu estou dizendo isso porque o Brasil tem vários desafios para enfrentar. A desigualdade social é um dos desafios estruturais e que diz respeito com várias questões que nós precisamos pensar a forma da gente rediscutir a indústria do Brasil e rediscutir como o nosso país funciona e se desenvolve. A gente está, e é por isso que é importante discutir circularidade, nós estamos discutindo hoje, no Plano Nova Indústria Brasil, de que forma que a gente vai repensar o que é essa nova indústria. O que é uma nova forma da gente produzir bens e serviços, que foi muito bem observado aqui. A gente achava, lá nos anos 70, quando a gente começou a debater a economia do meio ambiente, que era suficiente a gente calcular externalidades e ver como cada empresa conseguia, no seu próprio quintal, resolver o problema, a gente internalizando custos que eram custos sociais. Ou seja, se a gente conseguisse quantificar o que é jogar rejeito no rio, a gente conseguiria, só introduzindo, internalizando o custo, resolver o problema, os problemas ambientais. O nosso entendimento hoje é absolutamente diverso disso, porque as externalidades elas impactam o mundo todo. O que eu quero dizer com isso é que não tem nenhum país que abdica de discutir processos regulatórios e papel do Estado para garantir circularidade e para discutir transição ecológica. E o Brasil, ele se apresentou, a gente acha que existe uma janela de oportunidades para o Brasil poder se reinserir no comércio internacional e tem a ver com a transição ecológica. Tem a ver com a nossa capacidade de promover circularidade, com a nossa capacidade de promover uma economia de baixo carbono. Só para finalizar, e não me estender muito aqui, a discussão que a gente está fazendo, por exemplo, o Plano Nova Indústria Brasil, ele tem como premissas indústria com eixo de desenvolvimento sustentável, enfrentamento à desindustrialização, reposicionamento no comércio internacional. E aí a gente vai ter 6 missões. Dessas 6 missões, 2 falam diretamente sobre sustentabilidade e bioeconomia. Todos os outros 4 falam indiretamente de que nós precisamos construir uma economia com capacidade de ser uma referência no mundo de um país sustentável. É uma estratégia para como a gente vai se inserir. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa construir processos regulatórios que garantam que as empresas que promovem circularidade, as empresas que promovem uma economia de baixo carbono, tenham mais lucro com isso. Porque se a gente não garante, porque produzir de forma suja é mais barato. É evidente que é mais barato. A gente não pode permitir apenas que o consumidor tome a decisão, né? Porque se o consumidor tiver possibilidade... Porque, assim, faz sentido a gente apostar na consciência do consumidor para algumas questões. Faz sentido a gente apostar na consciência do consumidor para ele realizar uma escolha mais sustentável de consumo. Mas tem algumas questões que são inegociáveis. Nós não podemos achar que é razoável a destruição de um bioma e falar o seguinte, temos que garantir que o consumidor saiba que aquele bioma está sendo destruído. Isso quer dizer que requer uma integração que não é, dessa vez, não é mais uma integração exclusivamente das empresas tomando decisões conscientes. Isso faz parte de como a gente vai ajustar padrão regulatório, garantir que a concorrência aconteça de forma justa, para que os nossos produtos que a gente vai consumir internamente e que também serão exportados, eles terão incorporado o valor de ter uma economia efetivamente sustentável. Então, acho que o papel do Estado faz parte, inclusive, da gente ter uma economia mais pujante e as empresas sejam valorizadas pela estratégia que tomam. Muito bem colocado. Acho que o que você traz aqui, um ponto bom para a nossa discussão, são 2. Né? Primeiro, assim, como monetizar, que é o grande dilema da circularidade, quando a gente fala economia circular, produto circular, como a gente vai fazer? A gente fez um projeto na Scania de inovação aberta e foi super difícil, com ventures, etc., imaginar como a gente vai monetizar essa ideia. A ideia era ótima, mas como monetizar? Acho que é um ponto importante do que você traz. E outra é escalar, que está ligado a monetizar. Não consegue escalar. A gente vira uma sociedade de pilotos. A gente faz um monte de projeto piloto, a gente sua tanto nos projetos pilotos e o projeto piloto não escala.
Então, isso, a sua fala acho que traz bastante isso para a pauta. E já pegando o gancho, escalar, monetizar tem muito a ver com inovação. Então, Arthur, eu vou seguir com você. Vocês, hoje, todos os nossos convidados ganharam o seu livro. Então, quem quiser depois autógrafos, as brincadeiras à parte. É difícil inovar, não é uma coisa simples, mas é possível. E tem muito dessa questão da escala e da monetização no conceito para as empresas em relação à economia circular. O que você pode trazer para a gente de insight em relação a isso? Tem uma brincadeira que eu coloco justamente no livro, né, que eu falo que a inovação tem um processo muito bacana que é o desmanche criativo. Quando a gente olha um caminhão batido, ele vale, em média, 20% da tabela FIPE no leilão. Então, o mercado compra isso, faz a separação do que é descartável, o que é reciclável, o que é reparável e o que é reutilizável. E só de pegar esse recurso depreciado para o frotista e utilizar as suas partes para os fregueses corretos, então, o consumidor final, o comprador que compra para reparar, então é a própria indústria que faz a remanufatura, o reciclador e por aí vai, isso volta a ter quase o total, quando não tem o total do seu valor original, ele volta a valer 100% da tabela FIPE. E isso vale para os processos, isso vale para os negócios. Quando a gente tem a capacidade de fazer um desmanche criativo das nossas áreas de atuação, a gente tem a oportunidade de entender que a Scania não vende caminhão, a Scania vende algumas coisas, por exemplo, como canais de distribuição, ela vende como alguma coisa como pontos que podem servir como logística reversa de algumas coisas que hoje não tem, precisa ser uma capilaridade única. Quando a gente pensa em caminhão. Então, como é que eu utilizo esse ponto de venda de formas diferentes? Como é que eu monetizo esse troço de uma forma diferente? Então, foi pensando muito nisso lá dentro da empresa que a gente começou a entender, a gente é muito bem posicionado no comércio de peças usadas. A gente tem uma marca forte, a gente tem a capacidade de discernir quem é bom, quem é ruim. Eu posso vender a minha marca como franquia, eu posso vender minha marca como um marketplace. E foi muito nessa criação, né, essa recriação contínua, que a gente entendeu, em dado momento, que eu precisava ajudar o meu concorrente a crescer, porque sem o concorrente forte eu não acabava com o roubo de veículos. E aí a gente pegou esses recursos que eu não vendia no meu balcão, não eram peças, e eu transformei numa startup chamada Octa, que faz a economia circular dos veículos. Então, a gente precisa sair da forma como as coisas sempre foram feitas. A gente tem, seja nas empresas familiares, seja nas corporações, o hábito de falar time que está vencendo, time que está ganhando não se mexe. E uma hora ele perde. E aí, só que se você não vai mexendo aos pouquinhos nisso, e eu gosto muito da visão dos testes, testa pequenininho, testa o tempo todo, porque aí o erro dói menos quando dói, e ele ensina muito. Então, se a gente vai mudando aos pouquinhos o time, aí sim começa a justificar ele sempre estar ganhando, mas daqui a pouco ele muda de divisão. Ele vai para outro tipo de jogo. Então, seja você uma montadora, uma injetora de plástico, seja você um reciclador, sempre dá para a gente desmanchar o nosso modelo de negócio e propor novas formas de utilizar esses recursos. Então, a gente está falando aqui de desmanche de veículos, que virou a solução do desmanche de veículos. A gente está falando de um monte de outros negócios que eu conheço algumas pessoas aqui que se reinventaram ao longo da jornada para poder fazer. É basicamente sobre a reinvenção e serve principalmente para as empresas que são muito boas no que fazem. A especialidade trai a gente todos os dias, nos cegando sobre o que dá para fazer de diferente no nosso negócio. Testar errar pequeno, né, várias vezes, acho que isso tem muito de inovação, mas dentro das empresas a gente sabe que não é simples, mas dá para fazer. A gente vê exemplos, né, de uma cadeia, você tem uma questão de qualidade, de excelência, que você precisa toda hora voltar àquilo, a questão de governança. Então, acho que tem modelos possíveis dentro da circularidade. A gente já vê aqui, a Dow também está presente no movimento circular e outras grandes empresas, olhando todos os eixos que é possível inovar e promover a circularidade. E aí, Carolina, eu te pergunto, né, na Ultragaz, como os princípios de circularidade
gestão de transporte, para voltar para o transporte, você falou no biometano, como é que está sendo conectado, né, esse conceito da circularidade dentro da logística da Ultragaz? Legal, eu queria complementar um pouquinho do que ele falou, que acho que aqui a gente está num ambiente onde todo mundo se interessa muito pelo tema circularidade, sustentabilidade, e não é necessariamente uma realidade dentro das empresas, né? Não é uníssono, não é todo mundo muito engajado no tema. Então, acho que é importante, se temos aqui startups também, eu sou mentora de startup, então eu sempre converso sobre isso, de trazer os números de impacto, de quais foram os pilotos que deram certo e não deram certo. Não é só sobre aquela coisa bonita que vai sair nas reportagens, nas mídias, que não deu certo, né? Ser sincero sobre isso e aprendendo com os erros e trazendo os erros de outros pilotos também, né? Eu concordo com a sua fala inicial também de que a gente é um mundo de pilotos. Eu acho não, eu tenho certeza que sustentabilidade, eu brinco que meu sobrenome também é resiliência. A gente precisa trazer e falar, tá bom, esse primeiro piloto a gente testou com tantas pessoas ou tantos caminhões, enfim, deu esse resultado, aqui a gente tem que ajustar. Da mesma maneira, impacto social, né, que a gente que ele comentou também. Impacto social, gente, não adianta a gente querer fazer um negócio, não, mas a gente tem que impactar muita gente desde do princípio. Não vai, a gente precisa testar e fazer os ajustes de rota, né? Perdão, mas eu precisava fazer esse complemento, porque não é trivial convencer as pessoas, mas a gente não pode desistir de jeito nenhum. Como eu comentei, então, trazer números, trazer impactos que a gente vai fazer. No nosso caso, a gente também fez, na Ultragaz, a migração de toda a nossa frota leve para o etanol. O Brasil tem essa maravilha que é o etanol, e agora tem o etanol 2.0 saindo aí quentinho também do papel. Eu acho que foi uma mudança muito interessante. E é uma forma da gente engajar as pessoas também no lúdico. A gente acha que os adultos não são encantados, às vezes eles não são atraídos pelo lúdico, mas são. Então, a gente faz tanto pelo óbvio, que é o etanol, todo mundo tem carro flex, muitas pessoas têm carro flex, e a gente conseguiu, já logo no primeiro ano, 95% de aderência na mudança da frota. Hoje, a gente já está com quase 98%. A grande dificuldade não temos etanol no Brasil inteiro. Então, acreditem ou não, tinha pessoal do comercial que atravessava 200 quilômetros para abastecer e voltar. E aí falava, gente, mas aí você acabou com o tanque de volta. Então, tinha um esforço, tinha uma vontade genuína, mas a gente falou, desse jeito não vai dar. E, por um outro ponto, que é legal dividir também, tem carros que recomendam no seu manual que você abasteça de tempos em tempos com gasolina. E a gente poderia acabar com a circularidade, acabar com um monte de coisa ali, se a gente não estivesse observando o que o manual dizia, né? E outra coisa que eu falo, que a gente também vai pelo lúdico, como que a gente conquista as pessoas olhando para a circularidade, entendendo que os nossos comportamentos, não só profissionais, mas também do dia a dia, impactam e geram resíduos e geram problemas para o meio ambiente também. A gente começou a levar as pessoas para fazer limpeza de praia. Você fala, pô, mas que festa é essa? Vai levar todo mundo para limpeza de praia? Quando eu trouxe essa ideia para a empresa, eles falaram assim, mas isso não tem nada a ver com a gente. Eu falei assim, tem muito a ver com a gente. Se a gente tem uma meta de zerar os resíduos enviados para aterro, eu preciso explicar para as pessoas onde estão indo parar os resíduos, o que os resíduos estão causando na vida delas. E foi uma experiência, tem sido, né? A gente fez já em Santos, em Salvador, em Florianópolis, vamos fazer agora uma outra no Guarujá. Tem sido uma experiência maravilhosa, porque as pessoas saem mudadas. E aí, aquela pessoa que viveu aquilo, entendeu o ar que respira, etc., é impactado pelos oceanos, né? Então, portanto, a poluição impactou a vida delas. Está impactando o ar que elas respiram, elas também estão levando para suas famílias, levando conhecimento para fora, e todo mundo começa a repetir e dizendo como que mudaram os comportamentos, não só na empresa, como para fora também. Então, acho que é importante a gente usar o lúdico também. E é importante falar que pode ser simples, né? Uma limpeza de praia, ou só mudar o shift de um combustível para outro, você não precisa de nenhum grande investimento aí. Então, acho que também aqui eu faço... Quando a gente fala de circularidade, há um esforço também para pensar em coisas simples, né? Porque senão a gente pensa tudo... Exato, sai do óbvio. E aqui, Eusébio, eu vou voltar para você, porque a gente falou inovação, coisas diferentes. Quais iniciativas que você vê hoje pulsando o incentivo à inovação do ponto de vista de política pública, de governo e estratégia?
A gente falar de inovação, né, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é simplesmente o centro do que a gente tem feito todo dia. A gente acorda e dorme pensando nisso. Me parece que a estratégia que o Brasil tem tomado é uma estratégia de colocar a inovação como algo de médio e longo prazo para a inserção do Brasil no cenário internacional. Me parece também que a gente já não vai ter mais escolha se a gente quer inovar ou não, porque abre-se uma janela de oportunidades, mas também é uma evidência de transformação muito profunda do mundo. E essa preocupação que a gente tem, né, de que ninguém está dentro da empresa, quer discutir sustentabilidade. Eu me lembro que quando eu trabalhei numa empresa de pneus, eu estava no departamento de marketing e a sustentabilidade era subordinada ao marketing por questões óbvias, né? Então, eles faziam um pneu lá que era um pneu verde. Era um pneu com menor abrasividade que rodava, sei lá, 1.000 quilômetros a mais, e era a grande campanha de sustentabilidade deles era que o pneu era verde, né? Era um pneu sustentável, e é evidente que não era, é evidente que existia um problema grande para sustentar essa visão. Mas o que me parece que aparece como... O Schumpeter ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala, as inovações, elas não acontecem, elas vão acontecer em saltos. Então, ela vai ter um monte de pequenas inovações que serão muito importantes. Muito importantes. Mas quando inovação mesmo, inovação significa transformações de diferentes setores, de diferentes camadas da economia, e isso vai transformar de forma bastante significativa todos os setores. Me parece que isso vai acontecer agora porque é uma contingência do mundo. E quem não realizar inovação, quem não realizar política séria de circularidade, me parece que em algum tempo vai perder relevância nos mercados brasileiros, mas também globais. Eu acho que vale a pena a gente fazer a seguinte reflexão, né? O Brasil ele é um país que inova pouco no setor privado. O setor público, que aí são as universidades, centros de pesquisa, Embrapa, existe volumes de inovações muito significativas. O que eu sugiro, só para concluir, é que vocês aproveitem as experiências que têm internas nas empresas, mas também tentem observar para fora. Busquem relação com as universidades, busquem relação com outras instituições, porque estão realizando inovações e precisam das empresas para fazer isso se transformar, para ter viabilidade comercial. Muitas vezes isso é uma solução que vocês precisam na empresa de vocês, é adequado, é útil, é possível de aplicar, só que não existe um contato, uma relação adequada. Então, assim, tem uma janela de oportunidades, inclusive, e para finalizar, a FINEP tem um conjunto, né? Inclusive a Paula está aqui, que tem trabalhado bastante com isso. A FINEP tem um conjunto, tem volumes bastante vultosos de financiamento para a inovação das empresas e que pode ser para encontrar soluções sustentáveis, para encontrar soluções para problemas que podem servir para a empresa de vocês, mas também para outras empresas. Então, sugiro também, procurem os financiamentos da FINEP, porque existe um interesse muito grande que o Brasil passe a inovar mais também no setor privado. Eu vou te deixar falar, porque eu vou voltar para você, que eu quero pegar um gancho que eu acho que é importante. Aqui a gente está falando de uma indústria, nas nossas, pelo menos, são indústrias que deram certo. Então, por que precisa ser nova, né? Porque precisamos... Como é mudar algo que deu certo, que está dando certo? Por algo, claro, a gente sabe a questão de mudanças climáticas, emergências climáticas, urgências climáticas, mas do ponto de vista do bolso do shareholder, o negócio deu certo. Mesmo assim, a gente precisa mudar. Então, acho que tem um exercício, alguém falou no início também, acho que foi a Natália, questão das pessoas, a mudança causa algum desconforto inicial, né? Então, a gente vê muito isso. Então, para mim, aqui a curiosidade não está na ficha, mas tenho certeza que você, como professor, consegue responder. Como é uma característica de você articular uma mudança que é necessária, porque não é opção, é uma necessidade, mas quando está tudo bom, está tudo bem, continuaríamos tendo uma indústria com excelência, com bons resultados, porém, o que não é sustentável. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos mudar, porque o modelo que está hoje não vai prevalecer para amanhã, mas hoje está dando certo, concorda? Isso, acho que é uma questão boa para a gente pensar. Primeiro, assim, acho que vale a pena a gente pensar que os países que estão na fronteira
da inovação estão mudando. Então, assim, a gente, do ponto de vista de como a gente se insere no comércio internacional, a gente fornece um conjunto de insumos, de produtos que estão interligados, que fazem parte de uma cadeia global de valor, e essa cadeia, nem sempre a gente está ocupando os setores mais qualificados, setores que são mais intensivos em tecnologia, que geram empregos de mais qualidade e que geram mais valor. Nem sempre, né, no modo geral, a gente exporta bastante commodity. No entanto, a mudança e a transformação está acontecendo nos países que são os detentores da dinâmica do processo, né, de geração de valor e de funcionamento dessas cadeias globais. Isso quer dizer que a economia, apesar todo mundo aqui que fez algum curso análogo à economia, fez alguma disciplina de microeconomia que fala sobre equilíbrio. O que a gente aprende em inovação é que as economias elas funcionam com base no desequilíbrio. Elas funcionam no desequilíbrio de uma empresa que conseguiu inovar, ganhou vantagem competitiva e tem vantagem por algum tempo. E essas vantagens, elas estão, de fato, elas vão permitir que ela ganhe mercado, que ela realize lucros maiores, e isso está acontecendo e vai acontecer. Então, assim, existe uma urgência, existe uma necessidade de mudança, e essas mudanças elas vão acontecer independente das pessoas se convencerem ou não, né? É aquela questão de... Será que se eu pensar na pobreza, a pobreza existe? Não importa se você pensa sobre isso ou não. Será que aquela floresta está pegando fogo se eu não estiver lá olhando? Ela está pegando fogo mesmo que você não olhe. Isso quer dizer o quê? Que existe uma realidade concreta que impõe para a gente a necessidade de repensar o nosso modelo de produzir. Porque isso vai impactar a capacidade que essas empresas têm de realizar lucro. Então, assim, o que nós estamos dizendo, e parece que é um pouco a visão, de um plano que eu não conversei aqui, podia depois marcar um outro espaço para a gente dialogar, que é sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Isso é uma outra janela de transição digital que faz parte também sobre como a gente vai realizar consumo. Vocês já pensaram que existe os jovens, né, eu também pesquiso juventude, né, os jovens eles estão muito menos interessados em comprar carro do que eles estavam quando nós aqui éramos jovens. Esses jovens, agora sim, eles se deslocam menos? Não. Eles estão comprando serviços que são, no final das contas, eles estão se deslocando da forma que era necessário e que continuam fazendo, mas a forma como a economia realiza isso é outra. Isso quer dizer que várias transformações estão acontecendo sobre como a gente realiza o consumo, necessariamente como a gente percebe o mundo, então vai ter que mudar também sobre como a gente produz, né? E isso vai ser uma imposição da realidade. Obrigada, viu? Você pode falar mais, daqui a pouco eu volto. Mas vamos lá, vamos esquentando aqui. Arthur, queria puxar agora para você, também pegando o gancho nessa questão de inovação. E aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Também o acesso e a cultura do empreender, do tentar, do errar, né? Do poder errar, né? Isso é muito cultural, a gente não pode deixar ninguém fora dessas questões também, acho que isso é importante. De quando você criou a Octa para hoje, fundou a Octa para hoje, o que você percebeu de mudança? Já que a gente veio falando de 4 anos, né, Vinícius, de sensação de mudança no ambiente que a gente está, e de oportunidades. O que você sente que mudou do dia 1 para cá, que são avanços, né, claros, na percepção ou no próprio no negócio? Não, bacana. O primeiro é que vida de startup é uma coisa muito louca, acho que é a única que eu vou fazer na vida. Mas não precisa fazer outra. Mas uma coisa importante ali é que quem vem de uma posição de liderança como eu tinha na empresa da minha família e vem para um universo de startup, tem uma mudança muito grande de postura que você não percebe rápido. Então, eu errei por muito tempo ali, tentando delegar ou tentando orientar as pessoas, dar autonomia de uma coisa que nem eu sabia exatamente o que estava construindo. Então, tinha um desafio grande ali. Mas, colocando de lado um pouco desse desafio pessoal, eu criei uma startup de economia circular. E isso foi muito engraçado, é até engraçado até hoje. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. É difícil explicar para a família, é difícil explicar para amigo. Então, a gente tem um desafio grande de comunicação, né? E acho que um dos
uma das grandes questões da inovação é que, muitas vezes, a inovação está na forma de comunicar aquilo que você já faz. Ela, comunicada da forma correta, ela serve para outros públicos. Então, quando eu criei a Octa, a gente estava muito focado em frotas e centros de desmontagem. Era conectar esses dois universos. Então, eu não vou falar com seguradora, não faz sentido, a seguradora já trabalha bem com os leilões. Eu não vou falar com montadora, porque o que a montadora vai querer falar comigo? Eu não vou falar com esses perfis. Hoje, o meu tempo, sei lá, 40% do meu tempo, 50% do meu tempo, está com montadoras, porque a gente teve um movimento regulatório, primeiro com o programa de renovação de frotas, a 14440 de 22, que foi testada no passado com a MP 1175, e aí a gente viu o mercado querendo saber como que funciona a desmontagem, porque era da desmontagem que saiu o certificado de desmontagem, que dava direito ao desconto do renovar. Quando a gente apresentou para o MIDIC o resultado do nosso trabalho com 3 montadoras, falou, pô, isso aí também serve para o mover que a gente está colocando em pauta. E aí a gente continuou contribuindo ali com o MIDIC para mostrar a lógica de como funcionaria esses certificados, caso a montadora tivesse a responsabilidade de comprovar a desmontagem de um veículo para cada 10 que ela estava vendendo. Então, hoje, o que eu começo a perceber como uma empresa focada na inovação da economia circular automotiva, especificamente, é a maturidade ou um aumento de pressão para que as empresas se movimentem nesse sentido. E eu acho que os dois são importantes, tanto a maturidade quanto o aumento de pressão. Algumas empresas, algumas montadoras, principalmente, foram por pura pressão de suas matrizes, e está tudo bem, fazendo, está tudo bem. Então, lá tem uma fulana lá, uma empresa tal, que tem uma meta de ter X% de remanufatura até 2026. E ela não começou. 26 está aqui, né? Então, saio correndo para ter um projeto. Outras já vinham falando comigo há muito tempo e agora a coisa ganhou maturidade. E aí você começa a colocar um projeto para rodar. Então, o que eu consigo atestar de fato, as empresas estão se movimentando para sair da pauta puramente ambiental, seja greenwash ou não, puramente ambiental, e ela começa a avançar para fazer como é que eu também, além de resolver o ambiental, ganho dinheiro em cima disso. A gente pode trazer aqui exemplos que, eu gosto muito de trazer exemplos que não são do nosso mercado para mostrar que a inovação normalmente vem da observação de outra coisa que não tem nada a ver com você. Né? A Rolex comprou a maior empresa de Rolex usados do mundo, porque o Rolex vale mais usado do que novo. Você tem 1 milhão de casos de grandes empresas explorando muito bem as oportunidades dos seus próprios produtos no pós-uso. Mas a Zara tem 54 milhões de itens anunciados numa única plataforma de roupas usadas. Ela não é fast fashion, ela não é feita para não durar, mas tá bom. Ela passa com, em média, 4 ciclos, essa peça de roupa, nessa plataforma. E aí, por que a Zara não está participando disso? Ela vai reclamar que estão reutilizando, que a peça dela está durando demais? Então, é muito sobre isso. Né? Quando a gente fala, não compre um caminhão, não compre este caminhão. Você vai comprar um caminhão, talvez recondicionado pela própria Scania em algum momento. Então, a gente precisa internalizar essas oportunidades. A gente está falando, quando a gente fala da desmontagem de veículos, de um mercado de, hoje, 7, 8 bilhões no Brasil por ano, desmontando 500 mil veículos por ano, que deveria estar desmontando 5 milhões por ano, faturando 40 bilhões por ano. É a 16ª maior atividade econômica dos Estados Unidos, é o desmanche de veículos. E aqui a gente ainda tem nojinho. Então, vamos começar a trazer para dentro de casa as oportunidades que a gente está reclamando que estão prosperando na rua e poderiam ser oportunidades nossas ou que a gente estivesse fomentando para atingir tanto os objetivos ambientais quanto os econômicos. Bem, não posso concordar menos com você. Eu acho que é isso aí. O Rolex e outras empresas têm enxergado, acho que mudou mesmo a maturidade do que a gente está acompanhando. Você falou de não importa por quê, mas está mudando. Tem uma frase boa, que acho que do Fábio Barbosa, né, que as empresas mudam por constrangimento, convicção ou convencimento. Qualquer uma das 3
está valendo neste caso, né? Então, bom que você experimentou isso. Acho que é interessante porque você se antecipou, estava bem posicionado quando saiu a regulação, que aí fez um impulso maior. Então, acho que isso é importante mostrar como é importante, né? Como isso está integrado. Mas eu vou puxar, você falou a palavra parceria, né? E articulação, na verdade. E Carolina, eu sei que não dá para fazer nada sozinho, vigor o jargão aqui, mas não podia ser mais verdade. Como você, na Ultragaz, vê essa questão de articulação e parceria para promover circularidade e sustentabilidade? Excelente. Só também, de novo, complementando. A gente tem uma frase lá dentro que não é se, é quando. Né? Você pode demorar e só depois só seguir, né? Mas você pode também tomar as iniciativas antes. Bom, Paty, acho que as parcerias elas precisam ser tanto dentro quanto para fora, né? Acho que um pouco do que eu trouxe aqui foi muito de como você convence, como você envolve as áreas para construir as ideias. Acho que desde o dia 1 é importante você trazer as pessoas para a mesa e conversar, até porque trazendo aqui a diversidade de pensamentos também ajuda uma pessoa que tem uma ideia mais circular do que a outra, tem uma inovação, não tem aquele mindset de a gente já fez isso e não deu certo. Tudo bem, já fez isso há 10 anos atrás, eventualmente agora vai dar certo, vamos testar. E para fora, eu acho que é fundamental, né? Você comentou aqui também, já fazendo todos os ganchos, você comentou de parcerias com as academias, a gente fez parceria também para a criação do BioGLP. Então, a gente lançou a primeira lote de BioGLP, com algumas vendas já testamos, tem a mesma capacidade. Então, também é circularidade aqui que a gente está falando, né? Veio do óleo de soja. Parcerias com os próprios produtores, com os aterros sanitários. Sem eles, a gente não consegue distribuir o biometano, então isso é muito importante. E parcerias não só do ponto de vista só o que gera lucro, mas também do impacto, né? Então, aqui, quando a gente fala com os aterros, a gente tem conversado sobre capacitação. Não é trivial trabalhar com biometano, então você também tem que ter uma capacitação específica. Tem outras 1000 áreas, né, geração de emprego, a comunidade, engajamento da comunidade local. Então, em vários trabalhos, a gente tem que ter, junto com os fornecedores, junto com os parceiros, a gente até tem discutido algumas parcerias juntas. E eu acho que o importante é você trazer também, na mesma linha, quando eu falei dos testes com startup, o que pode dar errado, o que pode dar certo, e ir junto. Me incomoda quando a pessoa fala, eu sou a primeira empresa, eu sou a única empresa, ninguém mais fez. A gente tem que deixar um pouco isso de lado. Lógico, para marketing, às vezes, é importante, mas e por que não o Ultragaz se junta à Scania, se junta à Octa e faz um negócio grande, né? Eu vejo isso com muito mais bons olhos, eu não sei vocês, mas quando eu leio num jornal parcerias de empresas em conjunto, criando um projeto, criando uma inovação, pilotando alguma coisa, tem muito mais impacto. E você engaja muito mais pessoas, são muito mais colaboradores felizes. Aqui também falando um pouquinho do S, de colaboradores internamente, são muito mais pessoas felizes com aquele resultado do que só uma marca representando, né? Então, quanto mais a gente consegue engajar, trazer para a mesa, discutir e tirar um pouco a competitividade, lógico, a gente respeita a competitividade, tem toda uma questão de regras também, mas o quanto possível fazer e trazer para a mesa, a gente consegue ter escala, que é o que todo mundo quer, né? Não é isso. Mas é o que eu chamo de colaboração radical. Exatamente. Vai de alguma forma. E muitos têm a mesma materialidade, sim, né? Muitos têm a mesma dor, o stakeholder está esperando a mesma coisa, então, por que não se juntar e acelerar as entregas e os resultados? Isso aí. Neste caminho, você citou bem agora a academia. E não dá para ignorar esse parceiro também. E, com isso, eu te pergunto, Eusébio, pesquisa. Você falou agora de geração de valor, de commodity. Pesquisa e inovação tem muito a ver, né, com você gerar valor para o que você está fazendo no nosso país. Ano que vem é um ano supra-sumo para o Brasil, né? Então, já vou te deixar esse momento para falar sobre dois pontos. Primeiro, pesquisa, como ponto central no governo, como é que está sendo tratado. E, ano que vem, não dá para fechar aqui, abrir para perguntas sem perguntar de 2025, Brasil, protagonismo, circularidade, Fórum de Economia Circular, COP, é tudo. Então, por favor, agora é com você. Eu quero também comentar algumas coisas que eles estavam falando ali, que é muito importante, né? Primeiro, o nosso desafio é o desafio de, primeiro, realizar a inovação, depois garantir que a gente tenha escala. E
a forma como a gente pensa que isso deve acontecer vai precisar de mais suporte nesse período inicial da inovação. E tudo bem, é assim que funciona. E não é assim que funciona no Brasil, é assim que funciona no mundo. É assim que funciona na China, nos Estados Unidos, né? Existem setores que estão vinculados a agências governamentais que geram inovações que, muitas vezes, para o setor privado é difícil ou impossível de fazer. No entanto, tem os passos seguintes que também requerem uma certa estratégia que, às vezes, exclusivamente uma indústria ela não dá conta, às vezes nem um conjunto dão conta, e às vezes vai precisar de um sistema mais complexo. E eu quero lembrar como que vai se desenvolver o etanol no Brasil. Né? O etanol ele passa a ganhar relevância por uma contingência da crise do petróleo da década de 70. Só que o petróleo ele oscila muito. Né? Então, o 73, o preço triplica, existe uma estagflação no mundo, a gente investe em desenvolver um setor que a gente já tinha, o setor sucrocoleiro era mais fácil, tinha mais mobilidade, só que depois o preço cai. A gente não pode só trabalhar com essas contingências para conseguir desenvolver uma cadeia, um sistema. A circularidade requer infraestrutura, requer regulação de mercados, de setores que têm que ser lucrativos, mas também da gente ter capacidade de ter empresas em diferentes regiões do país, com capacidade de transportar, de processar, né, essas matérias-primas. Isso significa que isso passa por um processo de integrar uma cadeia muito complexa e que é um projeto para médio e longo prazo. Só que, no entanto, é necessário que a gente consiga identificar quem são os policymakers relevantes nesse processo e de que forma que a gente vai articular essas inovações. Né? O Brasil tem para o próximo período, tem para o próximo ano, o desafio de aplicar e consolidar o que a gente tem dito, que é um país que ele vai se reapresentar, que vai aproveitar essa janela de oportunidade para ser uma referência em inovações de tecnologias de baixo carbono. Um país que vai aproveitar de ter seu segundo país com maior produção de energia limpa do mundo, a matriz energética mais limpa, para poder garantir que ele incorpore nos seus produtos esse valor e isso permita uma inserção qualificada no cenário internacional. O que nós precisamos perceber é que isso, quando a gente fala sobre inovação de bens que estão na fronteira, na fronteira tecnológica, sem escala, não só nacional, mas também internacional, fica muito difícil. Né? Então, assim, e para finalizar, e aproveitando aquela última questão que eu estava dando a resposta, existe, vocês devem conhecer também, né, toda uma formulação da chamada economia ecológica, né, a ideia de que a gente vai precisar, num dado período, a gente reeducar a forma em que as pessoas realizam o consumo, redefinir a forma como as pessoas têm prazer no que elas estão adquirindo. Eu dei o exemplo aqui dos jovens que estão comprando menos carros, e eles estão utilizando o deslocamento da mesma forma. Talvez a gente vai precisar, e isso é difícil, porque explicar para uma empresa individualmente é difícil. Falar, você vai produzir, você vai ter menos mercado consumidor para o seu produto. A gente vai ter que desenvolver outros mercados que garantam que as pessoas se sintam realizadas com outros bens imateriais. Isso vai necessitar que a gente desenvolva indústria criativa, indústria cultural. As pessoas vão ter que ter mais tempo para poder acessar bens imateriais que lhe trazem também satisfação e realização. Então, isso quer dizer que o processo da gente promover a circularidade e garantir uma sociedade sustentável requer um envolvimento de uma cadeia bastante dinâmica, né, e complexa de atores que vão estar envolvidos não só com uma transformação sobre como o meu processo produtivo acontece, mas sobre a construção de um outro tipo de sociedade. Né? E isso aí requer aquele esforço, né, de imaginação. A gente não sabe como é. No entanto, a realidade impõe. Né? Muito obrigado. Então, mas você está tá positivo para o ano que vem? Acha que vai ser uma oportunidade de protagonismo importante para o Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já deu
já deu alguns exemplos disso agora, né? Um certo protagonismo. É um tipo de diplomacia que o Brasil tem realizado. Né? Imagine, a gente está vivendo um processo, um período bastante instável geopolítico. Né? Então, os países que deveriam estar discutindo transformação ecológica estão jogando bomba uns nos outros. Então, estamos caminhando no sentido oposto dos debates que deveriam ser centrais. O Brasil colocou na ordem do dia combater a fome e promover a transição ecológica. O Brasil sozinho dá conta? Não. Mas a gente está promovendo uma possibilidade de uma agenda internacional, um tipo de diplomacia que coloca o tema da sustentabilidade no centro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente apresenta uma agenda e o setor produtivo nacional tem a oportunidade tanto de acessar recurso, acessar oportunidades e acessar mercados internacionais validados por a forma como a gente se apresenta. Então, assim, eu acho que a gente... É evidente, não estou dizendo não vai dar tudo certo, mas, assim, existe um apontamento que é absolutamente convergente com tudo que nós discutimos aqui hoje. Que bom. Bem, quero estar viva e bem atuante em 2025. Eu nunca aspirei tanto um ano como ano que vem. Todo lugar que eu vou, você fala nisso. Gente, a gente vai se direcionar para o final desse painel. Já estou vendo que a cozinha está funcionando muito bem, todo mundo quer interagir. Eu vou só pedir, então, para finalizar, se cada um de vocês puderem dar um fechamento, já que vocês se complementarem. Eu adoro o painel que a gente complementa, contribui, ajuda até moderador, que não precisa fazer pergunta, porque já vai se comunicando. Mas só para fechar. Então, a gente está aqui no Dia Mundial do Transporte Sustentável, a gente está aqui falando de sociedades circulares e de como promover, apesar do que a gente está aqui falando de pessoas que já estão nessa bolha, promovendo essa agenda. Vocês estão, cada um de vocês, num papel importante para essa agenda evoluir e avançar. Então, para fechar o dia de hoje, eu queria pedir para vocês destacarem alguma coisa que vocês acham fundamental nessa jornada que... não posso dizer que está no início, mas ela está em evolução para esse mundo melhor, para essa possibilidade de ter uma nova sociedade, talvez pensando em uma nova forma de consumo. Qual que é o seu output aqui, seu destaque seria para esse público de hoje aqui, Arthur, começando por você? O que não dá para esquecer? Todo mundo vai esquecer tudo quando for para casa. O que não dá para esquecer? Bacana. Eu acho que muito do que a gente discutiu hoje aqui funciona porque tem colaboração, a gente tem vários entes de diferentes perfis trabalhando juntos. Lá em 2014, quando a gente estava construindo a lei do desmanche, a gente estava colocando na mesma mesa desmanche, seguradora, montadora e governo. Renovação de frota, mesma coisa, a gente envolveu outros entes, mas quem, no final do dia, realmente estava com protagonismo nessas mesas, não tinha interesses individuais. Então, quando a gente começa a olhar um pouco da minha última jornada agora com o Medic, eu estou há 4 anos colaborando com eles e nada do que está sendo construído ali, a Octa é contratável. Então, se a gente não tiver essas cabeças brilhantes que a gente tem aqui nesse salão, que muitos são especialistas nas suas áreas, ativamente colaborando, sem... não, mas a Scania não vai ganhar nada com isso, então, danou-se, a gente não vai sair do lugar. Então, é o desapego do eu sou o primeiro colocado, então ninguém mexe com isso, é o desapego do essa informação eu sei e não quero que o outro saiba. Vamos começar a quebrar um pouco da necessidade de NDAs, né, e contratos de confidencialidade na mesa, porque o que a gente precisa são as boas ideias expostas. Se a gente tem muito preparo e pouca exposição, a gente não sai do lugar. Estar preparado e estar exposto. Então, se joga mais, acreditem mais nas instituições públicas. A gente tem um viés negativo, e dane-se aqui o que você pensa sobre lado de política, etc. A questão é, sem a política a gente não faz nada, e a política não faz nada sem a gente. Então, sim, se envolvam com isso, colaborem com isso, doem seu tempo para isso, porque faz uma diferença brutal. A gente está falando aqui de um mercado extremamente marginalizado que deu certo através dessa colaboração. Então, se eu pudesse deixar um pinguinho para vocês
conseguirem começar a endereçar melhor as iniciativas de inovação, não descartem ninguém nessa mesa e doem tudo que você puder de informação, porque faz uma diferença brutal. Bom, eu diria, não tenham medo de sair do óbvio, né? A gente chegou aqui onde a gente está com milhões de situações, como Rio Grande do Sul, litoral ao norte de São Paulo ano passado, secas na Amazônia por conta do que a gente tem feito. Então, de fato, eu adorei a fala de a gente olhar mais como a gente se satisfaz com coisas imateriais, né? Então, não se permitam sair do óbvio, se permitam arriscar. E parceria. Gente, a gente precisa de colaboração. E, como você me fez a pergunta especificamente, mas para dentro e para fora. Não adianta a gente querer ter destaque, a gente precisa estar todo mundo lá. Uma solução que deu certo na sua empresa, divide para outras, né? Propague isso para outros fazerem, porque os compromissos estão aí, acho que falando fortemente de, né, emissões de gases de efeito estufa, os compromissos estão aí, a gente está apertando o cerco e a gente precisa trabalhar em conjunto para acelerar essa descarbonização. Tá? Bom, dizer que eu gostei muito de poder fazer esse diálogo com vocês. Eu também sempre aprendo muito que eu venho para esses eventos. Eu queria só deixar aqui uma questão que eu estava refletindo agora recente num debate sobre será que faz sentido a gente ter educação, ter professor, levando em consideração que a gente tem inteligência artificial e que a gente tem vídeos que estão gravados e que a gente pode aprender tanta coisa com esses vídeos. E o resultado desse nosso diálogo, que eu estava participando, era que em espaços como esse, a gente aprende também a compartilhar sonhos, né? A gente aprende a compartilhar uma criatividade e eu acho que a gente tem que ter um esforço imaginativo muito grande nesse momento. Então, assim, o que eu poderia deixar para a gente, para fazer a reflexão, é que, certamente, quem está discutindo sustentabilidade, quem está discutindo circularidade há mais de 5, 6 anos, quem está discutindo isso dentro de uma empresa, certamente não fez isso simplesmente porque achou que ia ganhar rios de dinheiro, né? Existem várias coisas que os motivam, que vão para além dos desejos e das vontades individuais. Eu acho que esses desejos e vontades individuais, eles têm que ser mobilizados nesse momento para a gente poder pensar essa capacidade imaginativa do mundo que a gente gostaria de ter. Esse mundo, a gente achou por um tempo que a gente falava de uma das definições de desenvolvimento sustentável, era a gente ter um consumo razoável no mundo presente para respeitar gerações futuras. Essa geração futura não era futura, já era os do presente. E as pessoas acharam que isso seria num futuro em que elas não estariam mais lá. Então, assim, nós vamos precisar de um sentimento de compreensão, solidariedade, empatia muito grande, porque esse mundo é o nosso mundo. Então, acho que o nosso desafio aqui é isso, é uma parceria, é uma complementariedade e é a nossa capacidade imaginativa para a gente conseguir pensar um mundo em que a gente consiga incorporar todos. Porque o nosso desafio aqui no Brasil, ele é um desafio diferente da Noruega. A Noruega resolveu problemas que a gente não resolveu. Então, a gente vai ter que resolver os problemas ambientais, para e passo, a gente resolve os problemas sociais. Então, o nosso desafio aqui é um desafio muito maior, mas também é muito mais desafiador e eu acho que vai ser muito interessante a gente poder fazer isso junto. Muito obrigada. Bem, não à toa que quando eu vim aqui ao palco pela primeira vez, eu falei que estava me sentindo como a música, né, do Milton Nascimento, Coração de Estudante, né? Mas é linda a letra. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Você falou de sonhos, você falou de sair do óbvio, você falou de parceria radical, de expor, né, o que você sabe, o seu conhecimento, não ter medo nisso. E tem a ver com esse dia maravilhoso. E é isso. Eu queria só terminar com essa estrofe da música. Alegria e muito sonho, espalhados no caminho, verde, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Eu acho que tem um pouco de fé em tudo que a gente faz aqui, no que a gente falou, no primeiro painel também. E talvez o mundo esteja precisando mais de
espiritualidade. A gente educa nossos filhos para ser CEO, a gente educa os nossos filhos para saber, né, como se comportar, enfim, é tudo ritual, né? E a gente não para e educa nossos filhos para a espiritualidade, seja ela qual for, de qualquer linha que você queira seguir. Acho que é um momento muito importante para isso, repensar, refletir e meditar para esse mundo melhor. Muito obrigado. Agora eu tenho um convite para vocês. Cadê o Vinícius? Fugiu? Não, está ali. Não foi embora. A cozinha está pronta. Eu vou mudar também, que você sabe que eu quebro todas as regras, né? Eu não vou abrir para pergunta, porque agora a gente vai ter uma interação, então vocês podem conversar com os três, fazer seu tete-a-tete, e aí eu libero todo mundo para quem precisar sair e para quem ficar aqui com a gente no almoço, tá bom? Muitíssimo obrigado.